Você já ouviu falar da crise que os brasileiros estão enfrentando em Portugal? Na verdade, não são apenas os brasileiros que estão enfrentando essa crise, é uma crise generalizada. Claro, você também já deve ter ouvido falar nos problemas que a população brasileira está sentindo quando confrontada pela população portuguesa. Ali sim um atrito muito forte. No vídeo de hoje, nós vamos falar do problema mais sério que está acontecendo em Portugal e que afeta diretamente o imigrante brasileiro, aquele que já está lá, aqueles que estão pensando em ir para lá, e Portugal é um ponto importante para imigrantes brasileiros. Antes de a gente começar esse vídeo, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e marque o sininho de notificação. O seu like é fundamental para a promoção desse vídeo. Além disso, você se inscrevendo no canal, você aumenta a visibilidade do nosso trabalho, ajuda o nosso crescimento. É importante esse canal continuar crescendo. Criar conteúdo é complicado e a sua ajuda vem através do like e você se inscrevendo no canal. Bora falar sobre isso. Portugal é um país especial do ponto de vista da sua localização geográfica dentro do continente europeu. É um país que atrai turistas e futuros moradores, pessoas que já se aposentaram, para ali morarem. E há algumas razões para que isso aconteça. Uma das principais razões, e tudo isso que eu vou falar agora contribui para o problema que o imigrante brasileiro está sofrendo, e vocês vão entender essa linha de raciocínio. Primeiro, a questão do clima. Trata-se de um clima muito ameno. Portugal, comparado com alguns países do norte europeu, tem um clima bastante ameno. Um clima onde os verões são quentes, são bastante quentes, mas os invernos não são muito rigorosos. Então, é muito atrativo para o europeu no geral. Mas há outras características importantes que valem destacar. Desculpa a interrupção aqui, só para eu limpar um pouco a garganta. Há outras questões importantes aqui também. Portugal, historicamente, é conhecido pelos seus baixos salários e, portanto, pelo baixo custo de vida, comparado com outros países europeus. Isso está mudando de maneira muito rápida, em consequência do que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Mas, historicamente, houve durante muito tempo uma procura de imigrantes europeus ali autorizados a morar em diferentes países por causa da questão europeia, da União Europeia, se mudando para Portugal, o que já começou a colocar alguma pressão no sistema imobiliário português. Nós vamos chegar na questão imigratória, segura lá. Outro ponto é a facilidade de imigração, tanto para brasileiros quanto para estrangeiros. Para brasileiros, por conta da grande quantidade de portugueses que imigraram para o Brasil anteriormente e que criaram algumas gerações no Brasil que são capazes de tirar o visto português, o visto não, desculpem, o passaporte português. Então tem essa facilidade de imigração pelo lado brasileiro. Por outro lado, também tem a facilidade de imigração dos povos, das populações europeias, do povo europeu. E o que acontece? Imaginem uma pessoa num país de economia mais forte, mais vigorosa de Portugal, com uma pensão de aposentadoria mais alta. Portugal, pelos baixos custos históricos, como disse, está mudando, se torna um grande atrativo para essa população. Uma outra questão relacionada com os brasileiros é a questão do idioma. Em Portugal, fala-se português, com algumas diferenças, diga-se de passagem. Nem sempre o brasileiro é capaz de capturar tudo que os portugueses estão dizendo, né? Mas enfim, no fundo é o mesmo idioma. Isso também é um grande facilitador. Lembrando vocês, né? Vocês estão nos acompanhando, é hora que você para e deixa o like se você ainda não o fez. É importante que você faça, deixa o like aqui nesse vídeo. Bom, agora a gente começa. Esse é o cenário, essa é a introdução. Agora a gente começa a falar sobre a coisa mais pragmática. Portugal vive uma tempestade perfeita. Perfeita. E nós vamos explicar aqui os detalhes. Primeiro, muitos estrangeiros compram imóveis em Portugal. Há um grande número de Airbnb pela questão turística e há um grande fluxo de imigrantes. A combinação desses fatores colocou um peso e uma pressão enorme no mercado imobiliário. Vamos entender. Quando muitos estrangeiros compram imóveis fora do seu país, no país estrangeiro, no país diferente, você tem uma demanda artificial naquele país. O mercado imobiliário normalmente trabalha para atender as demandas de moradia de um determinado país. Se você tem um fluxo inesperado ou contínuo eh, de um outro país, esse fluxo normalmente não é muito atendido pelo mercado local. Isso não é uma coisa exclusiva de Portugal.
Isso acontece em vários países do mundo. A questão é que em Portugal isso aconteceu por muito tempo, historicamente vem acontecendo por muitos anos. E qual é o problema disso? Eu vou falar um pouco de mercado imobiliário, na verdade. Os imóveis para estrangeiros, eles têm características diferentes do mercado local e normalmente têm uma margem um pouco maior. Então, eles não são adequados à população local, eles são adequados ao estrangeiro. Então você tira a força de produção local, você tira a produção de imóveis residenciais locais e você destina para imóveis focado no público estrangeiro, diminuindo a oferta de imóveis residenciais, é o primeiro ponto. Segundo, é a conversão de imóveis que originalmente eram de locação de longo prazo, locações anuais, e transformá-los em locações de curto prazo, como Airbnb. Isso também coloca uma pressão enorme no mercado, diminuindo a oferta de imóveis no local. E outra, o grande fluxo de imigrantes, uma demanda extra de, de imóveis e que às vezes é muito dificultada pela questão óbvia e direta da produção estar sendo destinada para estrangeiros, que também tem característica diferente do imigrante, e a questão do Airbnb. O imigrante, ele chega com uma demanda de imóvel muito característico, muito simples, de baixo custo, e normalmente é muito diferente do imóvel que é desenhado e destinado para imigrantes, para estrangeiros, desculpe. Bom, continuando. Por outro lado, o mercado de trabalho de Portugal está aquecido e em 2025 deve fechar com uma taxa de desemprego inferior a 6,5%. Isso é bom, mas isso também é ruim. Isso é ruim porque continua atraindo gente para Portugal. Continua sendo um mercado atrativo, particularmente para brasileiros. E nem sempre a oferta de brasileiros, a população brasileira que imigra para Portugal, está adequada para as demandas do mercado de trabalho português. A gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente. A gente agora pede, lembrando que vocês também podem contribuir com o canal, virando membros aqui do nosso clube de membros. Virando membro aqui do clube de membros, você tem acesso ao nosso grupo fechado do Telegram, que é um grupo que foi criado para refletir a essência desse canal. O que é? É criar uma comunidade onde a troca de informações sobre morar fora do Brasil, sobre viajar, sejam feitas de maneira muito segura e sólida, onde as pessoas se ajudam. O grupo já está acontecendo, já há um número bom de pessoas por ali, e tem sido muito interessante, porque ali naquele grupo fala-se sobre vistos, sobre oportunidades de trabalho, custo de vida, aluguéis, burocracias imigratórias gerais, enfim. Considere a possibilidade de se tornar membro, está aqui embaixo, você acessa o nosso canal, tem contato direto comigo, pode nos ajudar aqui na pauta, inclusive, e pode até participar aqui das nossas lives, além de sorteio de produtos exclusivos. Dá uma força pra gente, é muito difícil criar conteúdo e a sua ajuda é fundamental. Continuando, não à toa, a população lisboeta, mas a população portuguesa no geral, começou a se movimentar e a protestar com relação ao problema imobiliário que Portugal passa. Milhões de pessoas protestam em Portugal contra o preço das casas para locação. Os protestos também falam sobre o custo de compra de imóveis residenciais. E aí Portugal começa a fazer análises mais complexas, como por exemplo, essa notícia fala que Portugal deve mudar a questão do Golden Visa, que é aquele visa de investimento, onde as pessoas podem investir no país ou comprar imóveis, enfim, não vou entrar no detalhe dos visas, mas é um visa relacionado, linkado com a quantidade de dinheiro que você está trazendo para o país. E aí, finalmente, as notícias começam a surgir, dizendo que Lisboa pensa em diminuir ou eliminar a questão do Airbnb, proibir o Airbnb. Por quê? Você está tirando um imóvel do mercado de locação de longo prazo. E alguém que precise desse imóvel, uma família e etc., não tem. Não dá para ficar por um longo período no Airbnb. Essa questão é mais sólida, mais forte nos grandes centros. Isso acontece em torno de Portugal no geral, mas os grandes centros na área turística, em Algarves, por exemplo, Porto e Lisboa, a situação é um pouco mais séria. Nas cidades universitárias como Braga e Coimbra também é um problema, mas os problemas são mais localizados nos dois grandes centros, Lisboa e em Porto.
Como eu havia dito no começo desse vídeo, talvez haja um problema não, há um problema com relação à imigração brasileira para Portugal. Apesar do mercado português estar aquecido e haver uma demanda relativamente forte por trabalhadores, incluindo estrangeiros, há uma não há um match, não há um alinhamento entre a característica do fluxo migratório do Brasil para Portugal e as demandas do mercado português. Muitas das demandas não estão sendo satisfeitas pelos imigrantes de origem brasileira, pela questão da qualificação, segundo aqui os dados da ONG, da ONG Operação Portugal, que trata da questão de brasileiros, imigrantes no geral, mas basicamente focados em brasileiros com dificuldades de settle down, dificuldade de se... Como é que traduz settle down, meu Deus? De se assentarem, de se organizarem no país. Inclusive organizando arrecadação para retorno de brasileiros em Portugal. Essa ONG, ela tem trabalhado muito com a questão dos desabrigados, as pessoas que não têm casa, a gente vai falar sobre isso na sequência. Bom, com essa demanda por imóveis, há uma elevação dos preços dos imóveis, há uma altíssima demanda e a oferta é muito pequena. E por outro lado, como há um desalinhamento na questão da oferta, do fluxo de imigrantes com a demanda do mercado, em algumas posições, essas normalmente cobertas por um certo tipo de imigrante, não há trabalho. E, portanto, os salários são apertados e são achatados. Então, o imigrante sai do Brasil, ele vai com uma certa perspectiva de emprego, uma certa perspectiva de dinheiro, mas ele chega em Portugal e ele se depara com uma situação diferente. A situação de o emprego que ele imaginava que ele poderia obter está muito concorrido e o salário sendo menor do que ele havia programado. Isso, quando é combinado com a questão do custo dos imóveis, se torna uma bomba. Bom, os brasileiros são o principal grupo de imigração em Portugal nos últimos anos. O Brasil é praticamente a soma de todos os outros países, ou todos os outros 10 países, todos os outros 9 países que compõem o top 10 de países que cedem imigrantes para Portugal, sendo Brasil, Índia, Itália, Angola, Bangladesh, Cabo Verde, França, Guiné-Bissau, Alemanha e Paquistão, nessa ordem. O Brasil é praticamente a soma de todos os outros 9. Bom, a pressão do mercado imobiliário é real. Hoje, um imóvel, a média do valor de venda por metro quadrado em Lisboa é de 3.800 euros por metro quadrado. No Porto, 2.600 e a média nacional é de 1.400 euros por metro quadrado. Uma diferença imensa nos valores. Para locação, essa diferença também é grande e chega a ser 3 vezes maior quando comparado com a média nacional. O metro quadrado em Lisboa, no ano de 2024, fechou em média em 18 euros por mês. No Porto, 14 e a média nacional de apenas 6. Bom, e o que acontece? Qual é o ponto desse vídeo? Vocês já devem ter entendido. Os brasileiros são a maior força imigratória para Portugal. Portanto, os brasileiros, por si só, colocam pressão no mercado imobiliário. Não são os responsáveis únicos pelo problema do mercado imobiliário português, mas também são. Primeiro ponto. Segundo, há uma crise imobiliária em Portugal. Essa crise imobiliária é uma crise imobiliária que acontece em muitos lugares do mundo. Aqui na Nova Zelândia, por exemplo, acontece, na Austrália acontece, no Canadá acontece, com características similares, mas, no fundo, o problema é o mesmo. Há muita demanda para pouca oferta, elevando os preços dos imóveis. Então você tem uma situação onde há um grande fluxo migratório para um país pequeno, composto prioritariamente por imigrantes brasileiros, que vão a Portugal, cuja qualificação que grande parte desses imigrantes tem não há posição para eles. Eles colocam pressão no mercado de trabalho, eles colocam pressão no mercado de trabalho e no mercado imobiliário. Os preços no mercado imobiliário continuam subindo progressivamente em Portugal. O que acontece? Você tem um problema, você tem uma crise real. Agora, você deve imaginar, quando você olha para os dados das pessoas, dos brasileiros
em situação de não ter moradia em Portugal, como uma condição de sem teto em Portugal, vivendo em tendas na cidade de Lisboa, nos subúrbios de Lisboa ou do Porto, você automaticamente imagina que tratam-se de imigrantes não legais. Essa informação não está correta. 51% dos imigrantes nessa condição têm condição legal de estar em Portugal, segundo a ONG que eu citei anteriormente. Esses dados são fornecidos por amostragem, em uma coleta que teve 16 pontos em 14 dias no mês de janeiro e fevereiro deste ano. Ou seja, não é uma coisa apenas para imigrantes ilegais. Mais da metade dos imigrantes que estão nessa condição de sem teto tem visto legal. É claro, você deve estar se perguntando, vale a pena, não vale a pena? Isso é uma decisão pessoal. Não serei eu aqui que vou fazer o julgamento se essas pessoas estão certas ou erradas. Estamos levantando aqui um problema. A solução? Há. Mas a solução faz com que o projeto de imigração para Portugal seja mais complicado. Por quê? Porque você vai ter que fazer um projeto de imigração baseado em cidades menores, onde os valores são mais baixos, mas também há muito menos oferta de trabalho. Ou seja, faz com que o seu processo de imigração seja mais completo. Mas, na situação que está hoje, se o seu projeto de imigração para Portugal não contar com emprego garantido, e mesmo que emprego garantido você talvez tenha problema, porque 54% das pessoas na condição de sem teto, elas têm trabalho. É simplesmente a falta de imóveis no valor que essas pessoas podem pagar. Então, se você estiver em Portugal, você deve estar vivendo essa questão, talvez tenha alguma experiência diferente dos dados que eu estou apresentando, mas esses dados são dados no geral oficial. Agora, se você está pensando em ir para Portugal, você tem que levar em consideração que, como o país é muito pequeno, qualquer pequena flutuação no mercado imobiliário causa um impacto gigantesco. Espero que vocês tenham gostado. Antes de você sair desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e marque o sininho de notificação. É importante que você assim o faça. O like ajuda na recomendação desse vídeo. É importante você se inscrever no canal, você ajuda na visibilidade aqui do canal. Considere também a possibilidade de virar membro aqui do canal. Virando membro, você tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp. E o grupo do WhatsApp é a coisa mais legal que existe nesse canal. A gente vai criar uma comunidade capaz de trocar informações relevantes a respeito do processo de viagem e imigração. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou mesmo, de verdade, você pode patrocinar esse vídeo fazendo um pix aqui no superpixfc@gmail.com e no vídeo seguinte eu agradeço a sua força. Um grande abraço, até a próxima.